Fala pessoal! Para quem está na reta final para o concurso da Alero, o regimento interno pode parecer um verdadeiro labirinto, não é mesmo? Mas, e se a gente te dissesse que as chaves da aprovação estão escondidas justamente aí? Hoje, a nossa missão é exatamente essa: desmontar a máquina da Assembleia Legislativa de Rondônia peça por peça e transformar esse desafio na sua maior vantagem competitiva. E claro, antes de mais nada, é fundamental dar o crédito a quem merece. Toda essa nossa conversa é guiada pelo material de estudo do professor Dr. Marcelo Lessa, a mente por trás do projeto Alero Turbo. Exatamente. O que a gente vai fazer aqui é extrair a estratégia por trás do conhecimento dele, mostrando não só o que cai na prova, mas principalmente como a banca pensa. E o nosso mapa do tesouro para hoje é este aqui, o Caderno 23. Ele é o nosso ponto de partida para entender a estrutura da Assembleia, a mesa diretora e as comissões. Olha, pense nesse caderno não como um simples material de leitura, mas sim como um manual de engenharia reversa da prova da FGV. Ele mostra exatamente onde a banca vai mirar. Então, o nosso roteiro de hoje está traçado. A gente começa com a grande engrenagem, passa pelo comando da mesa diretora e pelos motores, que são as comissões. Depois, a gente foca nas regras do jogo e nas armadilhas, faz aquela revisão de ouro e, por fim, fecha com a estratégia final para aprovação. Vamos nessa? Certo. Vamos ao nosso primeiro ponto, a grande engrenagem. Antes de falar sobre quem faz o quê, a gente precisa entender o tempo e espaço onde tudo acontece. Sabe, o poder legislativo não opera no vácuo, ele tem um ritmo, um calendário próprio que dita todo o processo. Como a gente vê aqui, o tempo legislativo se divide em 3 conceitos-chave. A legislatura é o pacotão completo de 4 anos, que bate certinho com o mandato dos deputados. Dentro dela, a gente tem a sessão legislativa, que é o período de trabalho de 1 ano, e essa sessão ainda se quebra em 2 períodos legislativos. E é aqui que mora a primeira armadilha clássica da FGV. Eles vão criar uma alternativa dizendo que a sessão legislativa dura 4 anos, tentando confundir com legislatura. É um erro básico, mas que, olha, derruba muita gente. A associação é simples. Legislatura, o período longo, 4 anos. Sessão, o período anual, 1 ano. É fundamental memorizar essa diferença. Agora que a gente entendeu o tempo, vamos falar de quem comanda esse tempo. A mesa diretora. Pense nela como o centro nevrálgico da Assembleia. Ela tem uma função dupla. De um lado, dirige os trabalhos lá no plenário, do outro, gerencia toda a parte administrativa da casa. É como se fosse a diretoria executiva de uma grande empresa. E se a FGV perguntar sobre a composição da mesa diretora da ALRO, tem um número que precisa estar gravado na mente: 7. São 7 deputados que compõem esse órgão de cúpula. Pode parecer um detalhe pequeno, mas numa prova objetiva, números exatos são pontos garantidos ou perdidos. E esses 7 membros não fazem a mesma coisa, claro. O quadro nos mostra bem essa divisão de poder. O presidente é a autoridade máxima, representa a Assembleia, define a pauta. O primeiro secretário é quem cuida da gestão administrativa, dos serviços, do pessoal. E a mesa, como um time, como um colegiado, tem a competência para propor projetos que mudam a estrutura interna da casa. Agora, vamos traduzir isso para o FGVs, a língua da banca. Para o presidente, a palavra-chave é poder de polícia, que é essa capacidade de manter a ordem e a segurança dentro da Assembleia. Para o primeiro secretário, a expressão é prefeito da casa, porque ele gerencia o dia a dia mesmo. E para a mesa como um todo, o termo é iniciativa privativa para os assuntos de organização interna, tipo criar cargos ou fixar salários. A banca vai associar esses termos aos cargos. Não dá para errar isso. O mandato dos membros da mesa é de 2 anos, mas a grande questão, e onde a prova vai testar com certeza, é na recondução. Exato. E aqui, gente, alerta máximo. A regra é super específica e a FGV vai explorar cada detalhe. É permitida uma recondução para o mesmo cargo e só na eleição imediatamente subsequente. Eles vão tentar confundir dizendo que é proibida ou que pode ser a qualquer tempo. Não. A regra é clara. Uma vez para o mesmo cargo na eleição seguinte. Ponto final. Se a mesa diretora é a cabine de comando, as comissões são a casa de máquinas. Nenhum projeto de lei chega ao plenário sem antes passar por esse filtro técnico e político das comissões. É ali que o verdadeiro trabalho legislativo acontece de fato, onde as propostas são dissecadas, emendadas e preparadas para a votação final. E essas comissões se dividem em 2 grandes grupos. As permanentes são a espinha dorsal da casa. A CCJ, por exemplo, analisa a constitucionalidade de todos os projetos. A de finanças, o impacto no orçamento, elas existem sempre.
Já as temporárias são como forças-tarefa. Elas são criadas por uma missão específica e com data para acabar, como investigar uma denúncia, que é o caso da CPI, ou analisar uma proposta de emenda à Constituição. Cumpriu a missão, elas deixam de existir. Simples assim. E já que a gente falou em CPI, vamos direto a um ponto que a mídia às vezes distorce e que a FGV adora cobrar. Uma CPI pode tudo? A resposta que vai garantir o ponto na prova é absolutamente não. Os poderes são grandes sim, mas não são ilimitados. Primeiro, para uma CPI ser criada, ela precisa de 3 requisitos: a assinatura de 1/3 dos deputados, um fato determinado a ser investigado e um prazo certinho para concluir os trabalhos. Ok, uma vez instalada, ela tem o que a gente chama de poderes de investigação próprios de autoridade judicial. Isso quer dizer que ela pode, por exemplo, quebrar sigilo bancário, fiscal e de dados. Mas aqui vem o pulo do gato. Esses poderes não são absolutos. Existe uma coisinha no direito chamada cláusula de reserva de jurisdição. Basicamente, são atos que só um juiz pode determinar, e é isso que a FGV vai jogar na sua prova. CPI não pode decretar a prisão de alguém, a não ser em flagrante, não pode autorizar busca e apreensão na casa de uma pessoa e não pode ordenar uma interceptação telefônica. Essas medidas exigem uma ordem judicial. Grave essa lista do não pode. Perfeito, já entendemos a estrutura, agora vamos mergulhar nos detalhes, naquelas regras específicas do jogo que a FGV usa para separar quem está realmente preparado das outras pessoas. Um órgão super importante na articulação política da casa é o Colégio de Líderes. É lá que se reúnem os líderes dos partidos e dos blocos para discutir a pauta de votações. E a pegadinha clássica aqui é sobre o poder desse colégio. A FGV vai sugerir numa alternativa que o Colégio de Líderes delibera ou decide a pauta. Falso. A natureza dele é consultiva. Ele opina, sugere, articula, mas a palavra final sobre o que entra ou não na ordem do dia é do presidente da Assembleia. O poder do colégio é político e não uma decisão regimental. Vamos analisar 3 regras processuais que são cruciais. A primeira é o poder terminativo das comissões. Isso significa que, em alguns casos, a decisão de uma comissão é final e o projeto nem precisa ir a plenário. É um mecanismo para dar mais agilidade. Mas a FGV não cobra a regra, ela cobra a exceção. Esse poder terminativo pode ser derrubado se tiver um recurso assinado por, no mínimo, 1/10 dos membros da casa. Eles vão trocar essa fração na prova, pode apostar. A segunda regra é sobre o voto do presidente. Em regra, quem preside a sessão não vota, só coordena os trabalhos. Exato, o presidente só vota em 3 situações específicas: se a votação for secreta, se a matéria exigir um quórum qualificado, tipo 2/3, ou, o mais famoso, para desempatar a votação. Fora isso, ele se abstém. E, por fim, o parecer da CCJR. Se essa comissão, que é a guardiã da Constituição na casa, der um parecer pela inconstitucionalidade de um projeto, a regra geral é o arquivamento imediato. E, mais uma vez, existe a exceção. O projeto só vai para o arquivo se não houver um recurso para que o plenário dê a palavra final. A FGV adora essa dinâmica de regra e exceção. Fiquem de olho. Ótimo. Agora, vamos para a nossa revisão de ouro. Com base nos pontos-chave que o professor Lessa destaca, vamos fazer um teste rápido para ver se o conhecimento mais importante ficou bem fixado. Primeira situação. A Assembleia aprova um projeto e envia para o governador. Ele não veta, mas também não sanciona. Simplesmente deixa o prazo passar. É a chamada sanção tácita. A pergunta é: quem deve, então, promulgar a lei para que ela comece a valer? A resposta correta é o presidente da Assembleia Legislativa. O processo legislativo precisa ser concluído. Se o chefe do executivo se omite, a responsabilidade volta para o chefe do legislativo para que ele complete o ato. Segunda situação, um clássico de controle parlamentar. Uma comissão convoca um secretário de Estado para prestar esclarecimentos, e ele, sem uma boa justificativa, não aparece. Qual é a consequência jurídica disso? A consequência é a imputação de crime de responsabilidade. O comparecimento de autoridades convocadas não é opcional, é um dever. O descumprimento é um desrespeito à fiscalização do legislativo e sujeita ao secretário a um processo que pode levar até a perda do cargo. E assim a gente chega na nossa sessão final. Já vimos o conteúdo, agora vamos falar de estratégia. Porque não basta saber, é preciso saber usar o conhecimento na hora da prova. E para fechar, aqui estão as 3 dicas de ouro do professor Lessa para gabaritar esse tema. Primeira, foco total nos verbos. A FGV adora trocar deverá, que impõe uma obrigação, por poderá, que indica uma possibilidade. Essa troca sutil muda todo o sentido da norma. Segunda dica, mapear as competências. É preciso ter uma clareza absurda sobre o quem faz o quê. A competência da mesa é exclusiva do presidente ou é de uma comissão?
Um mapa mental com essas atribuições é fundamental. E, por fim, dominar os quórums. Direito parlamentar é um jogo de números. 1/3 para instaurar a CPI, 1/10 para apresentar recurso, maioria absoluta para eleger a mesa, 2/3 para aprovar emenda à Constituição. Esses números precisam estar num automático. E a gente encerra com essa reflexão do professor Marcelo Lessa. Assim como no processo legislativo, onde tudo tem seu tempo e propósito, a preparação para o concurso também é um processo com suas etapas. Cada hora de estudo, cada conceito entendido é um passo dentro do seu próprio tempo. Mantenham o foco e a disciplina. O tempo da aprovação está sendo construído agora, nesse exato momento. A gente agradece a companhia e nos vemos na próxima análise estratégica. Até lá!